Olá, amigos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado pela audiência aqui na TV Jornal. Muito obrigado a você que nos acompanha também pelas páginas da Gazeta de Limeira e suas plataformas virtuais. Nessa semana, um jogo muito esperado. Aliás, o jogo mais esperado do ano, né? Principalmente pela nação rubro-negra, né? O Flamengo decidirá o título da Taça Sul-Americana contra a Libertadores. Obrigado, Roberto. Da Libertadores contra o River Plate. O jogo será em Lima, no Peru. E muita expectativa das equipes de nome, de peso no futebol sul-americano entrarão em campo em Lima, no Peru. Então, hoje, a enquete da Segunda Esportiva é dedicada a esse jogão de bola previsto para o próximo sábado, 5 da tarde, em Lima, no Peru. Quem é que ganha? Quem é que leva a Libertadores? Flamengo ou River Plate? Você pode ligar a partir de agora, 3404-5655, 5650-5659, dê seu palpite, participe da nossa enquete, concorra a prêmios no final do programa desta noite, inclusive um prêmio especial, um bonezinho que o Roberto Martins trouxe diretamente de São Paulo. Falaremos sobre a Fórmula 1 também, tivemos o Grande Prêmio do Brasil nesse final de semana, Lewis Hamilton, campeão mundial, ex-campeão mundial, sempre muito simpático, sempre falando de Ayrton Senna. Falaremos também do Grande Prêmio e do Palmeiras, que deu uma mancada. O Encinas veio aqui explicar o que aconteceu com o Verdão. Tá certo, teve um jogo difícil, mas ficou muito distante, muito difícil para tentar brigar com o Flamengo, né, que colheu mais um resultado positivo. Enfim, muitas discussões, muitos comentários no programa de hoje. A partir de agora, eu saúdo mais uma vez o Denis Suidedos, que está aqui ao meu lado e já vem com as suas manchetes. Boa noite, Denis. Tudo bem, doutor? Boa noite. Tudo bem. Boa noite para quem está em casa, os amigos aqui do lado e também para os amigos da técnica que produz aí o nosso programa. O senhor falou do Flamengo contra o River, né? E vai ser um jogo muito interessante, apesar de ser totalmente contra a final única. Eu acho que deveria, né, até para privilegiar o torcedor que acompanhou toda a Libertadores, um jogo na Argentina, outro jogo no Brasil, né, para que os torcedores pudessem acompanhar de perto. Então, é a mania da Conmebol de querer imitar a Europa, né, imitar a Liga dos Campeões, e não se leva em conta que lá um trajeto de um país para o outro é muito mais curto, muito mais barato, muito mais viável do que aqui. Muitos torcedores que já tinham comprado a passagem para o Chile vive uma crise muito grande política, e até anos atrás o Chile era um país modelo, politicamente falando, né? Então veja como as coisas mudam muito rapidamente, né? Então, por conta dessa crise, o jogo foi transferido para Lima, no Peru. Eu acho que o Flamengo, doutor, é um time melhor do que o River Plate. Se disputasse um campeonato brasileiro e o River Plate fizesse parte desse campeonato, eu não teria dúvidas que o Flamengo seria o campeão. Mas como é uma final em jogo único, que envolve muito mais do que individualismo, futebol, técnica, envolve malícia, envolve outras coisas, então é um jogo que eu posso dizer que é equilibrado. O River Plate tem 5 títulos da Libertadores, é um time copeiro. O ano passado ganhou do Boca, na Espanha, um super clássico das Américas, né? Esse ano também, novamente, eliminou o Boca Juniors. E o Flamengo vive essa festa com a torcida, né? Então, acho que vai ser um grande jogo. O César comentava aqui em off, né? Que será no sábado. E para quem gosta do bom futebol, vai ser interessante para assistir. E tirar um pouco da lição do que o Sampaoli e o Jorge Jesus têm feito aqui no Brasil, né? Acho que alguns cronistas, comentaristas, alguns técnicos, principalmente, têm medo de reconhecer que eles fazem um trabalho diferente. A primeira questão é a relação a poupar jogadores, né? O Jorge Jesus não poupou jogador durante todo o Campeonato Brasileiro, mesmo disputando a Libertadores. Foi completamente na contramão de que qualquer outro técnico brasileiro fez até hoje. O Corinthians conquistou o último Campeonato Brasileiro porque, ao esticar a Libertadores, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Inter, priorizaram a Libertadores e o Corinthians ficou com o caminho aberto para ganhar o Brasileiro. E de lá para cá foi sempre assim. Dessa vez foi o inverso. Então é uma lição para ser tirada. No último jogo contra o Grêmio, o Gabigol foi expulso. Qualquer outro treinador encheria de volante ou zagueiro para tentar segurar o resultado de 1-0. E o Jorge Jesus mantendo o time para frente o tempo todo, buscando gol. Então, acho que esses detalhes são tão interessantes que mexem até com a seleção brasileira. Sobrou para o Tite, sim, que na entrevista de hoje já foi mais ameno, né? O Tite não tem conseguido se desprender
dessa amizade que ele criou com os jogadores, né? O Tite não está convocando mais quem joga melhor, está convocando os amigos, a patota dele. E seleção brasileira é convocar quem está melhor. Então, acho que a final da Libertadores e a presença dos técnicos estrangeiros no Brasil deveria servir de lição para que o nosso futebol pudesse se reformular. Eu já fiz um artigo recentemente falando dessa questão da disputa do campeonato, disputa do título em um jogo ou 2 jogos, né? Eu me lembro de ter escrito o seguinte: se você quiser ver um grande campeão mesmo, é um jogo. Agora, em critério de justiça, eu acho que tem que ser 2 jogos, que você vai premiar aquele que pode ir mal naquele jogo, né? Eventualmente, ter uma contusão, uma baixa, um cartão amarelo, um Zé Aparecido, né? Que apareça que o mata-mata, né? No começo do jogo, tudo isso pode acontecer. O mata-mata, já tá rindo, o mata-mata traz a emoção que tira do ponto corrido, que traz um pouco mais da justiça, mas traz o improvável, como o senhor falou. E nesse improvável, é nítido que o jogador, qualquer outro jogador sul-americano, leva uma vantagem do brasileiro. Ontem eu assisti a final sub-17 do Brasil contra o México. O Brasil virou o jogo no finalzinho da partida. É impressionante como o jogador mexicano tem muito mais malícia do que o jogador brasileiro. Eu não estou falando de jogador uruguaio nem argentino, não, é o mexicano. Em catimba, em falta, em não deixar a bola seguir. O jogador brasileiro é muito inocente, isso é cultural, né? E na Libertadores tem muito disso. Por isso que num jogo só, o improvável pode acontecer, então é difícil cravar um favorito. Perfeito, perfeito. Muito bem. Essas as primeiras informações e considerações do nosso queridíssimo Denis Suidedos, também conhecido em Ilhabela como Su. Agora, hora e vez dos primeiros destaques do nosso comentarista Roberto Martins, já apostos aqui na Segunda Esportiva. Boa noite, Roberto. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Beto, falando em Jorge de Jesus, ontem o bicho pegou. Nós estamos vivendo aí praticamente um país dividido, né? Uma divisão em todos os setores que a gente fala. Existe uma divisão e o futebol não poderia ser diferente, que para mim o retrato é o futebol, o futebol é o retrato desse país. O Jorge Jesus, depois da vitória de 1-0 com o Grêmio, foi aos microfones e falou um monte, desabafou o terreno hostil que ele vem enfrentando aqui no Brasil, né? Falou que por que tamanha perseguição contra o treinador estrangeiro? Ele não consegue entender o que está acontecendo com ele aqui no Brasil. O Marcos Braz, que é o diretor do Flamengo, o diretor de futebol do Flamengo, ele é descendente de netos portugueses. A sua avó veio com 4 anos para o Brasil e foi o Marcos que foi buscar o treinador Jorge Jesus. E depois ele saiu em defesa do Jorge de Jesus, porque a entrevista dele foi bastante contundente. E o Jorge Jesus falou, olha, lá por Portugal passou Scolari, passou Autuori, passou René Simões, passou Abel, e quando eles lá estiveram, nós tentamos aprender com eles. Não, tapinha com luva de pelica, né? E ainda nessa entrevista, Roberto e doutor, outra coisa diferente também que o torna um pouco mais maleável. Nessa entrevista ele disse: o Gabigol é um excelente jogador, é o melhor finalizador que eu tenho, mas ainda não consegui trabalhar a cabeça do Gabigol. Porque para ser expulso da forma como ele foi, por indisciplina e para prejudicar a minha equipe, isso publicamente, eu preciso trabalhar nessa questão. Então, quer dizer, qualquer outro, né? Quantas vezes o Neymar atrapalhou a seleção brasileira, e não só o Tite, mas qualquer outro técnico brasileiro vai a público e passa a mão na cabeça do jogador. Coisa que nós já falamos aqui várias vezes. Então, achei super interessante. Não é criticar, é apontar. O jogador precisa saber que ele está errado. Porque ontem quase o Gabigol prejudicou o Flamengo na vitória contra o Grêmio. E ele trazer a público numa decisão de campeonato. Véspera de campeonato. Véspera de decisão. Isso realmente, né? Se é um Luiz Felipe, não, que é um grande jogador, que é isso e aquilo, ele realmente, assim, ainda não estou satisfeito com o meu trabalho, né? Que eu não consegui atingir esse objetivo. Então, ele foi bastante taxativo e ele disse, lá em Portugal não havia essa agressividade
verbal que há comigo aqui no Brasil. Então, ele está bastante chateado. Para quem não viu essa entrevista, como eu, por exemplo, e muita gente em casa certamente não viu também, ele está sendo hostilizado por quem? Por torcedores, pela própria imprensa. Para o torcedor, não. O torcedor do Flamengo e o torcedor de qualquer time do Brasil queria ele. Né? Está lá, né? Aponta lá quem são os 2 melhores treinadores do país. Os próprios técnicos. O Mano Menezes disse que se fosse o Abel Braga, estava do mesmo jeito. Renato Gaúcho também, desdenhando. Ele falou, não estou aqui tomando lugar de ninguém, não estou aqui tomando espaço de ninguém. Eu fui contratado, estou fazendo um trabalho. Mas realmente o brasileiro prefere ver dessa forma, né? Ele não se dá a humildade de tentar aprender alguma coisa. Eu acho que, mais uma vez, ele demonstrou que ele é um técnico diferenciado, falando isso do Gabigol e mostrando, apontando o que a imprensa está falando dele e os próprios companheiros de profissão. Então, olha, ele está saindo por cima. Agora, se ganhar 2 títulos, então... E ao contrário, Roberto? Bom, o título brasileiro praticamente já está em suas mãos. E se ele desapontar, e se o Flamengo perder contra o River? Vai sair, né? Não ganhou nada, né? Que ganhou o quê? Ganhou um campeonatinho. Essas conversas que vai sair. Campeonatinho. Mas a reviravolta que o Flamengo teve depois da contratação dele é nítida, é evidente, até pelo futebol, né? Corinthians e Palmeiras dominaram aí a última década dos campeonatos. Mas vamos incluir o Flamengo agora. Se você apontar assim, qual foi a melhor campanha, a campanha mais bonita que houve, o título mais bonito, é o do Flamengo. Sim. Flamengo aí, dando de goleada, jogando para frente, jogando um belo futebol. Infelizmente, Palmeiras de Luiz Felipe Scolari, Corinthians de Tite, Corinthians de Carrilli, foi aquele sistema defensivo, 1-0, 0-0, tal. Então, tá de parabéns o trabalho que ele desenvolveu, né? Essa outra atitude dele de não guardar jogadores, não dar descanso para jogador, tentar tirar o máximo do jogador, é outro aí que isso vem há longo tempo, vem no Brasil, né? E ele demonstrou que não é dessa forma. Então, aí está aí para os grandes treinadores, que se dizem grandes treinadores, para aprender um pouquinho. Perfeito. Muito bem. Essas as primeiras considerações, então, do Roberto Martins. Lembrando a enquete de hoje, você pode ligar aqui para a TV Jornal, 3404-5655-5659. Quem é que leva a Libertadores, Flamengo ou River Plate? Repito, o jogo neste sábado previsto para as 5 horas da tarde em Lima, no Peru. Meu caro José Antônio... 5 dias de viagem. 5 dias. Para quem quiser ir de carro. Teve gente que já saiu hoje, né? 5 dias de viagem, são mais de 5 mil quilômetros. É mais longe que lá? 5 vezes mais. 5 vezes mais, né? 5 vezes mais. 5 vezes mais. Aliás, falei com o César essa semana, ele mandou um abraço para o senhor, para todos aqui, né? Para ver como é que está o peso lá, né? Se eu tiver vivo até lá. Verdade. Para saber, né? Tá bom. Mais uma vez, então, no nosso programa, para a nossa alegria, José Antônio Encinas. Encinas, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite aos nossos amigos e a todos que nos acompanham. Você pediu para que eu falasse do Palmeiras, né? Essa derrocada aí no final. Não acabou o campeonato, Zé? Acabou o campeonato. Aí, Zé, ufa. O Flamengo pode ser campeão, Roberto, contra o River no sábado e depois no domingo, por volta das 6 horas da tarde, ele ser campeão brasileiro também. Sem jogar. Sem jogar. Isso porque se o Palmeiras não vencer o Grêmio, o jogo que estava marcado para as 18 horas e a CBF mudou agora há pouco, o jogo vai ser às 16 horas, é o jogo da televisão, e o jogo do Corinthians, que seria às 16 horas, foi jogado para as 18 horas contra o Botafogo lá no Engenhão. Então, o Flamengo ele pode conquistar 2 títulos importantíssimos, né? Em 2 dias, né? Mas eu acho assim que o Brasileirão, favas contadas, não tem mais como. Para o Palmeiras ter alguma chance, teria que vencer os 4 jogos, sendo que não está jogando bem, e o Flamengo perder 3 desses últimos jogos, empatar 1, iria a 82 pontos. Então, é praticamente impossível. E eu vi um comentarista esportivo, Beto, que eu achei interessante o que ele falou. Ele falou o seguinte: o Palmeiras joga como se fosse o líder do campeonato e quisesse ali
controlar a partida, manter o resultado. O primeiro tempo contra o Bahia realmente foi muito ruim. Como tem sido, o Roberto vai se recordar, todos os primeiros tempos aí da era do Mano Menezes. A equipe parece que só acorda no segundo tempo. Faz um primeiro tempo muito ruim, como foi contra o Corinthians, e depois melhora no segundo tempo. Chegou a criar várias oportunidades. Contra o Bahia também. O Everton fez boas defesas antes de o Palmeiras tomar o gol nos acréscimos do primeiro tempo. E aí tem um parênteses, tem que falar do querido Daverson, né? Um jogador que não ajuda no ataque, muito mal, aí ele vai para a barreira e na cobrança de falta ele pula e fica de costas, permitindo que a bola passasse pelo meio da barreira e o Bahia saísse na frente no primeiro tempo. Ou seja, é um jogador que realmente eu acho que o Palmeiras tem que vendê-lo no ano que vem, não dá mais para jogar na equipe. Não joga na Série B, ele até funcionou um pouco ano passado, porque o time estava muito azeitado, né? O time estava jogando bem, teve aquele segundo turno invicto que não perdia para ninguém, ou seja, estava numa condição muito boa no final do ano passado e ele até que fez alguns gols ali, inclusive o gol do título contra o Vasco. Mas, nesse ano, realmente ele está muito mal. A bola bate na canela dele. E o Palmeiras, sempre que toca a bola para ele, perde a posse de bola no ataque. O Borja entrou ontem, fez um gol, mas também perdeu 2 gols incríveis. Ou seja, também está devendo e muito, né? Um jogador que foi comprado por 35 milhões e não resolve. Não adianta. Fez um golzinho ontem porque a defesa do Bahia tem tomado muitos gols nos últimos jogos. Ela já tinha sido uma das melhores, mas ultimamente está muito frágil a defesa do Bahia e ele acabou fazendo o gol de empate ontem. Com isso, o Palmeiras agora está 13 pontos atrás do Flamengo e não tem mais condições, né? Teria que acontecer um milagre, ganhar os 4 jogos e o Flamengo perder 4 ou 3 e um empate. Então, o título merecidamente vai para o Flamengo. Perfeito, perfeito. Está aí o Sinas reconhecendo uma atitude bastante ousada, né, desse setorista. O Encinas é um setorista que é bem informado, né? Isso a gente não pode negar. Às vezes o coração dele fala um pouco mais alto que a razão, mas eu concordo com ele com relação ao Daverson. Com todo respeito ao Daverson, não é jogador para o Palmeiras. Destemperado, durante o jogo inflama a torcida, não se posiciona bem, tumultua. O Daverson, se arrumar um time na Série B do ano que vem, tá ótimo. O Palmeiras não merece muito mais que o Daverson. Muito bem. Olha, passou um pouquinho de 15 para as 9. Queria anunciar que a partir da semana que vem, o programa Segunda Esportiva, devido à mudança da grade de programação aqui da TV Jornal, será exibido a partir de 15 para as 9 da noite. Hoje bati um papo com o Eduardo Zovico, do Zovico, meu amigo, e ele me informou isso e depois vamos partir para uma nova formatação da Segunda Esportiva. Então, o final de ano já está praticamente aí, praticamente chegando, então os próximos programas Segunda Esportiva serão exibidos a partir de segunda-feira da semana que vem, mas nesse novo horário, 15 para as 9, você receberá mais informações aqui na TV Jornal e também pelas páginas da Gazeta de Limeira. Meu caro César Roberto, está todo alegre hoje, deve ter gostado da atuação do Corinthians. Não. Em mais um final de semana onde ninguém viu o gol, né? Que é apenas um detalhe na vida dos corintianos, segundo o Coelho. Mas o feminino ou o masculino? Porque o feminino arrebentou, né? Não, o feminino arrebentou. E com uma coisa que eu queria depois comentar com vocês. César, boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite aos amigos. Para quem está em casa, boa noite também. Em termos de Corinthians, vamos rir para não chorar, né? Essa é a realidade. Nós já passamos mais de 20 minutos do programa e o principal assunto foi sobre a enquete e sobre a decisão do próximo sábado, Flamengo e River e Flamengo. E eu não consigo entender também, até pegando um gancho do que disse o Denis Suidedos, em relação ao que pensam, né, essas pessoas que dirigem o futebol sul-americano. Fazer de uma final dessa apenas e tão somente um jogo. Eu fico imaginando, Beto, você já imaginou um Flamengo e River no Maracanã? Um River e Flamengo em Buenos Aires? A movimentação, a expectativa que ia gerar em torno desses 2 jogos, eu não consigo entender. Desde quando se definiu que Flamengo e River vão para essa final,
eu fico pensando cá com os meus botões, será que esses caras da Conmebol têm cocô de galinha no cérebro? Não é possível. Eles querem imitar, César, a Liga dos Campeões da Europa e a Liga Europa, então, né? É por isso que o futebol sul-americano está cada vez mais para baixo, né? Futebol argentino, eu tenho assistido muito futebol argentino, jogos pífeis. Futebol brasileiro, jogos pífios, como foi o clássico do último sábado, mais um clássico pífio, São Paulo e Santos, Santos e São Paulo. Então, voltando à decisão, não consigo entender. Uma competição que vai de fevereiro a novembro, pega praticamente toda a temporada. Aí, numa final dessa, você faz uma decisão em apenas um jogo e num país que não é nem do time do Flamengo, nem do River Plate. Então, vai desculpar, eu não consigo entender. Ô César, eu queria lembrar, em relação a isso também, que a Conmebol teve uma sorte danada, né? Sorte entre aspas, né? Porque ano passado, depois daquele tumulto, que inclusive tirou o jogo do campo do River Plate, e levou para a Espanha, como bem lembrou o Denis Suidedos. Então, se comprovou mais ou menos na prática que realmente fazer um segundo jogo é um fator de risco. Mas aí nós estamos envolvendo uma rivalidade de duas equipes do mesmo país, Sim, jogando praticamente na mesma capital, ou jogando na capital. Então, quem negligenciou a segurança desse jogo foram os próprios argentinos. Exatamente. Não tem nada a ver com a competição. Então, se fosse aqui no Brasil, se fosse... Não sei o quê, seria feito da melhor maneira possível. E eu concordo com você, que realmente a Conmebol teve muita sorte de cair uma final Flamengo e River, porque na Sul-Americana, que terminou agora, há semanas atrás, nós tivemos uma final entre Independente Del Valle e Colón da Argentina. Colón da Argentina. Quer dizer, não teve atrativo nenhum. Foi no Paraguai. Foi no Paraguai. Isso, uma chuva que Deus mandou. A única coisa que teve foi chuva. Muita chuva. Eu não consigo entender. Então, continue Sul-Americana, continue Conmebol, imitando o que se faz na Europa. Como disse o Denis, lá é outra cultura. Lá tudo é mais fácil, um país ou outro, a distância é bem mais próxima, diferente daqui. Não entendo. Sabe o que dizem também, Roberto? Que o fato de, quando tem dois jogos, a renda aqui no Maracanã seria do Flamengo e a renda na Argentina do River. Quando tem um jogo só, a renda fica para a Conmebol. Para Conmebol. É exatamente isso. Por isso que eles mudaram, por isso que eles querem ganhar mais dinheiro. Mas aí cai naquela questão que a gente traz aqui para o futebol local, né? Daqui a pouco tem a arbitral do Paulistão, aí os presidentes vão lá, champanhe, traz decorações da Federação Paulista, tiram selfies com o presidente joga o canto da sereia, todo mundo assina e vem para casa. Depois, durante o campeonato, quer discutir alguma coisa, aí não dá mais. Quer dizer, tudo isso que está acontecendo foi em anuência de todos os clubes. Existe uma reunião pré-campeonato para definir isso. Então, depois não adianta chegar agora na final e reclamar. Tem que reclamar e mostrar o poder de decisão antes. Pena que a CBF, ante a Conmebol, tem um poder zero praticamente, infelizmente. Certo, tá bem lembrado. Eu queria ouvir você, antes da continuidade do César, eu queria ouvir você, Roberto, a respeito disso aí, desse jogo único. Não tem explicação, né? Não tem explicação. Você pegar de fevereiro a novembro, disputar uma competição, depois em uma partida. Eu acho que final... A Copa do Mundo, já em uma final, eu já acho difícil, apesar de ser um campeonato, né? Tal, mas eu acho que finais, eu acho que teria que ser duas partidas. Você pega aquele dia onde não dá nada errado, o título acaba ficando não em boas mãos. E antigamente, só para reforçar, quando havia um time que ganhava um jogo em casa e perdia fora, havia um terceiro jogo no campo neutro. Sim. Ou seja, era muito mais justo ainda. É aí que você enche os cofres, né? Exato. É aí que você enche os cofres, né? Clubes, na verdade, né? Exatamente. A Conmebol que é para ela. O Flamengo foi campeão contra o Cobreloa, se eu não me engano. 3 jogos foram disputados. Em 3 jogos. O Santos também teve um título do Santos, um título mundial do Santos, me parece que foram 3 jogos também. O Santos foi foi no Maracanã, contra o Milan, né? Em 63, 62. Esse é mundial, né? É mundial, né? Também foram. Ele ganhou, eu sei que uma das decisões ele ganhou do Boca na Argentina, o Santos na época do Pelé. Sim. Então foi realmente um feito histórico, né? Ganhar do Boca lá e conquistar o título em cima dos argentinos. Agora quanto... Desculpa, Roberto, você já tinha terminado? É o ponto eletrônico. César, o ponto eletrônico tem prioridade. Tem Gol do Vasco. Tem 2 gol jogos em algum hoje, hein? lugar do 2 planeta jogos. aí. Vasco 1-0 contra o Goiás. Vasco 1-0 contra o Goiás, o Cruzeiro 0-0 com o Avaí. Tá dizendo aí, eu não sei se vai falar do São Caetano 1-1 Vou falar. no sábado. Vou dizer.
E hoje amistoso, Argentina 2, Uruguai 2. 2-2, Argentina então, um grande abraço e Uruguai pro Bosquinha aí, hoje. que já está lá na... O Cruzeiro que não ganha do Avaí, o jogo está sendo realizado agora, que ele vai ver o que pode acontecer. Ainda sobre Flamengo e River, pode marcar aí, as meninas que estão aí atendendo as ligações, pode marcar. Flamengo ganha o jogo do River, sabe? E olha que no Rio eu não sou Flamengo, eu sou botafoguense. E na Argentina eu sou River. Tenho até camisa do River em casa, uma bandeirinha do River e tal. Tenho sim. Mas o Flamengo tem time para ganhar do River até com relativa facilidade no sábado. Pelo que vem jogando. O que eu quero dizer com relativa facilidade, Beto? 2-1, 3-1, 2-0. Flamengo ganha. Flamengo vai ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Pode escrever. Só vamos lembrar que o River é o atual campeão. Sim. Né? O time que ganhou ano passado. E tem como técnico o Gadiardo, né? Um técnico que já está comandando a equipe. E já foi campeão com o River, anos, né? 2015. Ganhou vários títulos lá 2005. pelo Boca. Ganhou 2005 também, ou seja, é um treinador muito experiente que tem o grupo na mão. Vai ser um jogo bem pegado. Então, Zé, já que você está falando disso, você está tocando no assunto que eu tenho que colocar uma outra coisa também. O problema do Flamengo, que não é problema, é solução, são os pontos fora da curva. Sim. Aquele 5-0 no Grêmio é uma coisa inexplicável. Sim. Ontem inexplicável. Ontem também, um time reserva. A cabeça do jogador tem que estar na final. Aí não, foi lá ganhar de 1-0 com só o fator psicológico, titulares. Acho que pode tirar o título do Fluminense. Com o Vasco. Sim. Do Flamengo. Só o fator psicológico acho que pode tirar o título do Flamengo. Um Gabigol estressado, um Bruno Henrique estressado, porque os argentinos são especialistas nessa questão. E eles sabem disso. Você acha que o técnico do River não viu ontem o Gabigol reclamando e sendo expulso por reclamação? Ele vai pedir para alguém ficar passando ali perto dele o tempo todo. Então, acho que a única questão que pode tirar o título do Flamengo é a questão psicológica. Porque bola por bola, o Flamengo está jogando mais bola do que o River, né? No momento. E o Bruno Henrique também é esquentadinho. Agora, nos últimos jogos, aí ele melhorou. Mas ele tem vários cartões amarelos nesse ano. Se eu não me engano, 5 ou 6 cartões durante a temporada, o que é muito para um atacante, né? Nossa, diga-se de passagem, na minha opinião, é o melhor jogador brasileiro na atualidade. Concordo. Jogando no futebol brasileiro. O Bruno Henrique do Flamengo. O Roberto falou sobre 15 São Caetano, acabou a Copa Paulista, Beto. No último sábado, em São Caetano 1, 15 de Piracicaba, 1. O São Caetano, por ter vencido o primeiro jogo em Piracicaba, 3-2, jogava por um empate, empatou e foi campeão. Infelizmente, o 15, no meu modo de ver, perdeu esse título em Piracicaba, quando foi derrotado por 3-2. O 15, né, com todo o respeito, o 15 tem uma torcida fantástica, a gente adora o 15, adora o Piracicaba. O 15 tem que ver onde é que está o Mick Jagger dele. Segundo o pessoal, os nossos amigos de imprensa de Piracicaba, o grande problema do 15 é o gol de fundo. Você nas cabines, o Barão, tá? Certo. Você olhando para a sua direita. Ali é o grande problema. Ou o 15 toma o gol faltando segundos para terminar, ou o 15, quando ataca naquele gol, a bola bate na trave e não entra. Então ali que está o sapo. O sapo tá Como ali. descobriram o sapo aqui no Limeirão, o 15 vai ter que descobrir o sapo lá no Barão da Serra Negra, né? Então, agora não se sabe se o 15... A informação que eu tive agora à tarde é que o São Caetano vai optar para disputar a Série D de dado do brasileiro. Isso mesmo. E o 15 ficaria, por ser vice-campeão, ficaria então com a vaga na Copa do Brasil, que, convenhamos, se for passando de fase, é um bom campeonato. Em relação à Internacional, Beto, a Inter divulgou hoje 3 treinos nessa reta final de temporada. A Inter jogará na próxima quarta-feira, depois de amanhã, feriado, lá no CT do Corinthians, CT Joaquim Grava, um amistoso contra o Corinthians. É um jogo treino, né? Na quarta-feira, 3h30 da tarde. Na próxima sexta-feira, a Inter vai até Atibaia, também no mesmo horário, fazer um jogo treino contra o Atibaia. E o último jogo treino de novembro, talvez a temporada, marcado para o dia 29, aqui em Limeira, contra a Caldense. Não se sabe o local ainda, porque o Limeirão está passando por reformas, então pode ser no CT Pinóquio, pode ser no SESI, mas está definido. Então vou repetir, quarta-feira, depois da manhã, Inter e Corinthians, jogo treino em São Paulo. Na sexta-feira que vem, jogo treino Inter e Atibaia em Atibaia, e no dia 29 deste mês, Inter e Caldense aqui no Limeirão, em local ainda indefinido.
Perfeito. Quanto àquele problema que nós comentamos aqui na última segunda-feira, sobre a saída do presidente da Internacional, está definido, é essa a informação que nós temos. No próximo dia 25, daqui uma semana, hoje é 18, dia 25, segunda-feira que vem, o presidente Celso Pottec entrega a carta de renúncia ao Conselho Deliberativo da Internacional. Não tivemos, da semana passada para cá, nenhuma informação por parte da diretoria da Inter, o porquê dessa renúncia do atual presidente. Comenta-se que, eu não engulo, tá? Fala-se que é problema de saúde, para mim isso não existe, porque pelo que eu tenho visto ele está muito bem de saúde. Comenta-se que ele quer ficar mais próximo da família, isso aí também eu não engulo, tá? O que eu acho, eu não vou dizer puxada de tapete, acho que é um termo muito pesado, mas eu sinto assim, se o presidente ficar, uma ala da diretoria sai. Se o presidente sair, como é que vai acontecer, essa ala que vem dirigindo a Internacional na parte diretiva, ela permanece. Só que eu acho, na minha opinião, que a Inter deveria esclarecer, né? Fazer uma coletiva. Sempre se fez coletiva na Inter. Se apagava uma luz, coletiva. Se abria uma porta, coletiva. Por que não se faz uma coletiva agora para explicar o que é que está acontecendo na diretoria da Internacional? Então, esse negócio que ele quer ficar com a família é balela, esse negócio que ele precisa cuidar da saúde é balela, ali foi puxada de tapete. Essa aqui é a realidade. Comenta-se que o Lucas Andréia, neto, se eu não estiver enganado, ele é neto do seu Palmiro D'Andrea, que foi presidente da Inter na década de 80. Então, nesse momento, sai o Celso e assume o Lucas Andréia a partir da próxima segunda ou terça-feira, Beto. É essa a situação na Internacional. Seria um dos vices, então? Não, ele não é vice, porque o vice, o Rigo, acho que é Rafael Rigo, uma coisa assim, também sairá com o presidente. Aí ficaria para o presidente do conselho, que é o Daniel Gulo, assumir o cargo, mas desde que não aparecesse alguém para assumir. Como o Celso está renunciando. Bom, mas isso deve estar previsto em estatuto. Tá, isso aí está no estatuto. Sim. Como o Celso está renunciando, o vice-presidente também vai sair com ele e apareceu o Lucas Andréia para ocupar esse cargo, então deve, tá? Eu não estou afirmando aqui que será ele, mas no momento tudo leva a crer que será ele, Lucas Andréia, o novo presidente da Internacional. É essa a situação de momento na parte diretiva da Inter, que lamentavelmente as coisas não andam bem. Só repetindo, se o Celso ficar, uma parte sairá. Se o Celso sair, essa parte que pretende sair vai ficar. Bom, nós não temos condições, evidentemente, né, Denis, Roberto, Encinas, de ficar avaliando essa tomada. O César deu a opinião dele a respeito disso aí e tal. É o feeling dele, o sentimento dele, aqui que eu converso com as pessoas nos bastidores. O que eu estou estranhando, meu caro Roberto, é que normalmente time de futebol tem primeiro vice, segundo vice, terceiro vice, quarto vice, exatamente para essa situação. Mas se o César está dizendo que há previsão estatutária para isso, o que dá um certo receio é que lá na frente possa acontecer alguma coisa em função dessa representatividade da Inter junto à Federação e outros órgãos esportivos. Com certeza, tudo isso deve estar previsto em estatuto. O Lucas já deve fazer parte de alguma diretoria, do conselho, de alguma coisa nesse sentido. Ele é um dos diretores atuantes da Inter. Ele é diretor administrativo, financeiro da Internacional. É ele que mexe com a parte financeira. Mas 99% dos estatutos presidente e vice-presidente para assumir. Caso um dos dois não assuma, é o conselho que assume por um determinado período e já marca eleições nos próximos dias aí para completar a chapa. Mas eu desconheço o estatuto da Internacional para saber se o administrativo pode assumir a direção ou não. Você que tem um pé na Bolívia, praticamente, você tem passagem por lá, parentes lá pela... É o que está acontecendo na Bolívia, né, Denis? Subiu a mulher lá... A Bolívia mudando, né?
Um foi para Miami, outro foi para o México. Vazaram na Braquiara. Quem tinha que vazar. Eu conversei... Não foi para Cuba? Cuba não é bom para ele? Então, Cuba não estava no pacote. Eu conversei com o Celso recentemente, até escrevi na Gazeta sobre isso, que dia 25 é a carta de renúncia mesmo, segundo ele me passou. E os vices atuais, o Rafael Rigo é um deles, o doutor Rafael Rigo, são homens de confiança do Celso. Ah, tá. Então, o Celso saindo, muitos diretores também sairão. Tem essa informação do Celso, do César, realmente. É aquela tal da vaidade que sempre ronda o Limeirão, né? Você tem uma canoa que todo mundo pode remar por um lado, mas, infelizmente, alguns remam para a direita, outros para a esquerda e não sai do lugar. Então, a informação técnica é essa aí que o César passou. O Celso deve entregar a carta de renúncia dia 25. Como já é sabido por todos, só não é oficial, os bastidores da Inter é bem movimentado sobre isso. Então, o Lucas D'Andrea, segundo informações, se colocou à disposição. Como é que vai ser feito, então? O Celso vai fazer essa carta de renúncia à imprensa e à torcida, os seus vices renunciarão automaticamente junto com ele, e no mesmo dia, dia 25, será convocada uma assembleia para que já possa ser votada a nova diretoria, que pode ser composta pelo Lucas D'Andrea como cabeça de chapa, né? Conversei com outros diretores muito atuantes. Aliás, um detalhe, rapidamente, aquelas traves que foram feitas e vendidas, elas já estão à disposição lá no Limeirão. Muita gente pagou e não foi buscar. Então, para quem está ouvindo o programa, assistindo, pode ir lá buscar. Muita gente deve sair junto com o Celso. E outros que talvez não compactuam com o Celso, voltem a frequentar o Limeirão. E duas informações rápidas para encerrar sobre a Internacional. Quando o Thiago Nunes assumiu o comando do Corinthians oficialmente, eu publiquei uma notinha na Gazeta que o Tarcísio Pugliese, técnico do 15 de Piracicaba, seria convidado para ser auxiliar técnico dele no Corinthians. E ontem ele falou que realmente recebeu o convite, mas provavelmente deve continuar no 15. Que a intenção dele é continuar no 15. Então, um técnico do interior recusando trabalhar na capital, no Corinthians. E esse amistoso que o Corinthians vai fazer lá em São Paulo, com a Inter, pode já trazer na mala o João Vitor, zagueiro que disputou a Copa São Paulo de 2018 pelo Corinthians. O Corinthians emprestou, com o aval do Thiago Nunes, o Mantuan para o Oeste e vai emprestar o João Vitor, que disputou a Copa São Paulo do ano passado, para disputar o Paulistão pela Internacional. Tá vendo, César? Você foi furado pelo Denis aqui. Não, isso aí já é notícia velha. Não, mas tudo bem, isso aí não vai me tirar a noite de sono, mas era o meu destaque, esse zagueiro que a Inter está trazendo, então, né? Desculpa adiantar, que é o João Vitor, que começou jogando pelo Noroeste de Bauru, tem 28 anos de idade, começou, repito, em Bauru, no Noroeste, passou pelo Corinthians, disputou a última Copa São Paulo. É isso que me estranha, Denis. Se ele tem 28 anos, como é que ele disputou? Não tem 28 anos. Não é 28? Não, ele tem 20. 20? Não tem 28 então, não. Então, tudo bem. Então, esse pode ser um dos reforços da Inter para a próxima temporada. Saiu gol aí, Roberto? Não, eu preciso completar uma informação do Essinas. O Essinas falou assim que o Palmeiras ficar campeão, o Flamengo tem que ganhar todas, o Palmeiras ganhar todas e o Flamengo perder todas. Tem mais coisa aqui, segundo o noticiário aqui. Para o Flamengo não vencer o Brasileirão agora, é necessário perder todas. E o Palmeiras vencer todas. E o Pablo Vittar aparecer grávida da Tammy Gretchen. Tá vendo? Realmente é uma César, ele tem 20 anos e é de Bauru mesmo. É de Bauru, né? Mas é 20. Tá. E enquanto isso, Beto, enquanto não se define, né, esse problema na diretoria da Internacional, o Elano vem trabalhando. Hoje o elenco se reapresentou após o feriado prolongado, treino no campo do Jardim Ipanema, amanhã no SESI e quarta-feira esse amistoso contra o Corinthians. Só para encerrar, no meu modo de ver, eu acho que seria bom a Inter esclarecer, né? Publicar para a imprensa o que está acontecendo. Por que eles querem a saída do atual presidente? O que é que houve? Seria bom o torcedor da Inter ficar por dentro daquilo que está acontecendo. Porque o Celso, queira ou não, eu tenho lá as minhas, todo mundo sabe, eu tenho as minhas divergências com o atual presidente, mas eu não posso aqui de forma nenhuma
deixar de dizer que ele é o grande responsável por esse arranque que a Inter deu, né? Que começou lá atrás com o Taimon Bueno e está terminando agora nessa gestão do Celso Boteck. Então seria bom que a Inter se pronunciasse. Olha, está acontecendo isso por causa disso. Para que o torcedor da Inter tenha transparência. Não se fala muito em transparência nesse atual momento da Inter, seria bom uma informação desse tipo. Perfeito, perfeitamente. Vamos seguindo com a nossa segunda esportiva, mas agora vamos falar sobre jogos escolares. Vamos acompanhar como foram as disputas nas finais de futsal sub-15 masculino, frente a frente Castelo Branco, Colégio Portal, outro jogão de bola que nós trazemos aqui até você, telespectador e telespectadora da segunda esportiva. O ginásio Domingos de Felice, no Jardim Santo André, foi palco das finais do futsal dos Jogos Escolares da categoria Sub-15. Na final, a Escola Estadual Castelo Branco enfrentou o Colégio Portal de Limeira. O primeiro bom lance do jogo foi do Castelo Branco. O goleiro do Portal, Anthony, faz a defesa e na sobra a zaga afasta. O Castelo marca o primeiro gol do jogo. Bruno aproveita a cobrança de lateral e abre o placar com um bonito gol. 1-0 Castelo Branco. O goleiro Luiz Fernando, do Castelo, estava atento na partida. O jogo era bom, movimentado. Anthony, do Portal, continuava trabalhando. Bruno faz boa jogada e Anthony espalma para escanteio. Outra bonita defesa do arqueiro do Portal. O Colégio Portal empata a partida com o Diogo. 1-1, tudo igual. A torcida do Portal jogava junto com o time. Tanto os colegas de sala de aula quanto os pais prestigiavam os atletas. O Castelo buscava o segundo gol, mas Anthony faz outra boa defesa. Era uma atrás da outra. Miguel, do Portal, manda para fora. Até que Guilherme acerta o ângulo de Anthony. 2-1. Golaço do aluno do Castelo Branco. Boa triangulação do Castelo, mas a bola foi para fora. O Portal responde. Bruno bate e Luiz Fernando defende com os pés. Novamente, Fernando evita o segundo gol do Portal. O goleiro do Castelo Branco segura o ataque do Portal. O Colégio Portal de Limeira tenta de todas as maneiras o empate. Diogo faz boa jogada. Na sequência, o chute vai para fora. Na segunda etapa, o jogo começa com o Portal buscando o empate. Luiz Fernando faz outra excelente defesa. Que jogo! Diogo chuta e Luiz Fernando pega novamente. O Castelo amplia a vantagem com gol de Gustavo após o cruzamento. Castelo Branco 3-1. O Castelo chegava com facilidade. Em boa troca de passes, o Portal diminui com Bruno. 3-2. O Castelo Branco arriscava de longe. Bruno responde para o Portal. Em cobrança de falta de Guilherme, Anthony segura firme. O Colégio Portal continuava em busca do empate. Luiz Fernando trabalha bem. Era uma pressão total, mas o gol não saía. Luiz Fernando espalma chute de Henrico. Bela defesa do arqueiro do Castelo Branco. Outro ataque de perigo.
Até que após cobrança de escanteio, Diogo chuta e deixa tudo igual, 3-3. Partida emocionante no ginásio do Santo André. Diogo, em 2 oportunidades, manda para fora. Luiz Fernando salva o Castelo Branco de levar a virada. Boa jogada de Miguel. O jogo pega fogo nos minutos finais. O Portal perde chance incrível com Bruno, após bom passe de Diogo. Novamente Bruno, para fora. Inacreditável. Final de jogo, 3-3. E a disputa do título vai para as cobranças de pênaltis. Na primeira cobrança, Luiz Fernando pega o chute de Miguel. Gustavo bate firme e marca. 1-0 Castelo Branco. Diogo, do Portal, solta a bomba. Tudo igual, 1-1. Bruno bate, Castelo Branco 2-1. Bruno, do Portal, mantém sua equipe no jogo, 2-2. Na última cobrança, Guilherme marca e o Castelo Branco é o campeão da modalidade futsal dos Jogos Escolares de Limeira 2019, na categoria sub-15 masculino. Na premiação, o Colégio Técnico de Limeira, o COTIL, ficou com o 3º lugar. O Colégio Portal de Limeira com o vice-campeonato. Eu achei que a nossa escola dominou o jogo, a gente foi superior ao time deles, mas a gente deu umas bobeadas, tomamos os gols, mas o time deles também é muito bom e merece o título. E nos pênaltis a gente foi menos competente que eles e eles conseguiram converter as 3 cobranças. E o Castelo Branco, o grande campeão da competição. Gostei sim, e graças ao nosso professor aí a gente pode estar participando, né? Que fazia tanto tempo que a escola não participava e hoje ele trouxe a gente nessa competição. Que bacana, mais uma etapa do futebol de salão, do Sub-15 aqui no Santo André, com uma decisão muito bonita entre o Colégio Castelo Branco e o Portal de Ensino, Ângulo. Então nós ficamos muito felizes, mais uma etapa cumprida do plano nosso dos Jogos Escolares, integração entre as escolas e essa parte saudável, que é todo mundo se respeitando. Jogos Escolares é para isso, para fomentar o esporte nas escolas e cada um representar. A Secretaria de Esporte fica mais uma vez gratificado com o evento. Bacana, realmente uma disputa, né, Denis, eletrizante. Parabéns aí às 2 escolas, né, o Castelo e o Portal também. Parabéns aos Zanon, secretário de Esportes, às outras escolas envolvidas também. E o goleiro pegou tudo, né, Denis? Estava chamando a atenção. O Luiz Fernando, né, jogou muito bem. A gente viu o Diogo falando aí, Diogo que atuou pela Copa Gazeta durante vários anos, né? A gente viu desde pequenininho ele, a família dele, está no Sub-15 já, né, estourando a idade de Copa Gazeta. Mas os Jogos Escolares, desde que o senhor passou pela secretaria e conseguiu reativar essa função dentro da secretaria, tem se tornado tradição. A gente pode ver pelas imagens dos torcedores, né? As finais, o pessoal que vai para assistir a família. E olha que Sub-15 muda um pouco o público, né? Sim. O Sub-15 já não são mais os pais que vão assistir, são os amigos que participam na escola, né? Até o Sub-13 ainda alguns pais vão. Sub-9 e Sub-11 a presença dos pais é maciça, mas Sub-15 já troca um pouco o público, é mais a molecada da escola, que leva faixa, tem toda uma tradição, então é muito bacana preservar, continuar com os Jogos Escolares, porque virou tradição. Muito bem. Mandar um abraço para o Giba, meu filho, que ele falou, está reiterando exatamente isso, que os Jogos Escolares realmente são muito... Jogos Escolares faz parte de uma competição sadia, né? Ele quis dizer exatamente isso, sadia. Um negócio bacana. Amo os e você viu Jogos que Escolares. Disputa, né, Giba? Você que gosta de futebol, 3-3. E na semana passada nós tivemos a categoria inferior também que empatou, foi um jogaço de bola. Então, para quem foi assistir, foi muito bom. O Giovanni tem uma medalha de Jogos Escolares, ele tem acho que umas 4 medalhas de Jogos Escolares,
Mas uma delas teve no atletismo, acho que no futebol e tal, a outra não me lembro muito bem, acho que foi atletismo também, 2 atletismo, mas uma de ouro de tênis de mesa. E o curioso do tênis de mesa é que eu jogava melhor que ele. Mas ele, de tanto jogar comigo, naquele tempo dá tempo, né, filho? Mas, assim, de tanto jogar, ele acabou conquistando. E o tênis de mesa nos jogos escolares se não me engano, é um quarteto que joga. Então, um joga contra o outro, mas é por equipes. Sim, como se fosse um revezamento no atletismo. Como se fosse um revezamento muito bacana também. Valeu, filhão. É isso aí. Vou mandar um abraço aqui para o Valdemir Rodrigues, o Mirão, lá do Parque Novo Mundo. Ele está mandando um abraço para o Denis, o Valdemir Rodrigues. Opa, Valdemir, um abraço para você também. Uma constatação de um telespectador, eu falei, por isso que o César Roberto não gosta quando o Denis vai no programa, porque o Denis é mais informado do que ele. Jamais. E por isso que isso acontece. Jamais. É claro que é uma grande mentira. Jamais. Que eu estou falando, é uma fake news aqui. Não, e o telespectador, jamais. Ele tem toda a razão, porque o Denis é o jornalista da era famosa, da atualidade. Né? O dia que eu for tão bem informado como o César, isso saudável, hein? Saudável, no bagaço que eu tô. Eu tô há anos-luz do César. Tem que comer muito arroz, feijão, bastante ferro para chegar nos pés do César. Você tá no bagaço da laranja, como diz No bagaço da laranja. Bastante fígado deles. Rapaz, olha, ontem eu comprei 3 quilos de fígado. Comprei. Falei, eu vou comer esse desgramado cru, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque não é possível. Vou comer fígado agora 24 horas. Você está comprando outro tipo de carne. Não, eu comprei. Minha mãe acorda às 7 horas da manhã e começa a produzir meu almoço. Meu Deus. É ferro para todo lado. O meu caro Roberto, você dá alguma informação aí? Vi que você olhou para o celular, saiu algum gol? Não, ainda está. Não. Tá tudo parado. Tá tudo parado. Central, a Globo tem um central do apito. Que tem a central lá, aqui nós temos a central do luxo. Com o Bosquinho lá. O César, mas evidentemente que eu fiz uma brincadeira com você em relação ao Denis, mas quem está mandando uma pergunta para você, essa é de verdade, é o Reginaldo da Silva, lá do Jardim Santana. Pergunta para o César Roberto falar do Bragantino, que ficou campeão no sábado. Sim, o Bragantino foi campeão da Série B. O Bragantino fez a fusão com a Red Bull, né? E a Red Bull investiu nessa primeira atacada 50 milhões de reais no Bragantino. E vai investir mais 200 em 2020. Então, por isso que o Bragantino, com estrutura, com bons jogadores, com salário em dia, com estrutura de time de Série A do brasileiro, acabou empatando com o Criciúma e foi campeão anos-luz da Série B. Deixou com um monte de pontos, uma diferença muito grande do segundo colocado. E por falar em Bragantino, como é que é o nome do nosso telespectador? Quem perguntou para você foi o lá do Santina. Reginaldo da Silva. Um abraço para o Reginaldo, obrigado pela audiência. E a Ferroviária de Araraquara acabou de ser comprada por aquele grupo que por muitos anos tocou São Caetano, que é o grupo das Casas Bahia. Né? Ferroviária teve 51% vendido a esse grupo. Então, não se surpreendam, hein? Se daqui 2 anos, 3 anos, a Ferroviária passará a ser chamada de Casas Bahia Futebol Clube. Tá na moda agora, né? Essas grandes empresas, esses empresários, comprar time de futebol. Aliás, eu acho que esse é o caminho. Time de futebol tem que ter dono, mas, pelo amor de Deus, não pode mudar de nome. O Bragantino, ano que vem não, 2021, o Zé pode confirmar, vai ser chamado de Bragança Paulista, não será mais Bragantino. E o Red Bull é que vai pegar. Tem muito dinheiro na parada, Beto. E a Ferroviária, então, também passa para esse caminho. Escutando os colegas da imprensa também ontem, meu caro Beto, já colocando o Bragantino como um time fora daqueles que podem cair o ano que vem. Sim. Nossa, pela estrutura. A estrutura, né? Pela estrutura, com certeza. Bom trabalho do Zago lá. 200 milhões, né? A Red Bull vai investir no Bragantino em 2020. Investiu 50 esse ano, nessa reta final de campeonato. Subiu. Tem outra pergunta para você. Opa. Posso emendar? Claro, deve. Não sei se você vai precisar da ajuda do Roberto, do Denis, do Encinas. Pergunta para o César Roberto, quem é o responsável pelo conserto do buraco em frente ao Limeirão? Quando é que vai ser consertado? Esse é do nosso amigo e telespectador Sebastião Barbosa, lá do Parque Hipólito. Um abraço também ao Sebastião Barbosa, Parque Hipólito, obrigado pela audiência. Beto, é um problema complicado.
sério. E quem pode responder isso aí para o Sebastião de cátedra é o nosso Roberto Martins. Departamento de buraco, departamento de obras. Ele é da INGEP, já tapou aquele buraco N vezes e toda vez que chove. Para quem não sabe, o Roberto pode falar sobre isso, passa um ribeirão debaixo do gramado todinho do Limeirão, que vem lá de cima da avenida, passa por debaixo do gramado, passa por debaixo das cativas e vai descendo ali rumo aos Marcetim. Roberto pode falar sobre isso. Tem aquelas águas que são captadas ali na antiga Balila ali, são todas as galerias, passam por baixo do gramado do Limeirão, por baixo das arquibancadas, até pela cozinha, né, César? Também. Da Internacional, para ser despejadas ali no córrego, ali próximo ao Limeira Futebol Clube. E existe ali um problema com alguns tubos que estão desconectados. A junta acabou descendo. Dentre aquelas 50 e tantas atividades que a Internacional teria que fazer por causa do Campeonato Paulista do ano que vem, uma delas é esse buraco que precisava consertar à frente, e esse buraco ficou de responsabilidade da Prefeitura. A Prefeitura, há um mês atrás, mais ou menos, já fez a licitação está na rua já, para empresas participarem. Já foi entregue os envelopes de proposta e tal, estão para ser abertos nos próximos dias aí para saber qual será a firma ganhadora para fazer esse reparo. O problema é que nós vamos pegar uma época de chuva, né? Uma época que a gente vai ter que abrir um buraco muito profundo para saber qual é o problema que tem lá embaixo, quantos tubos estão desconectados, para você consertar e depois você vir subindo com terra seca. Porque se você não subir com terra seca, você vai ter o famoso borrachudo no final da obra. Agora, o tempo vai prejudicar bastante esse serviço. Um detalhe, né? Nós estamos aí há 2 meses e alguma coisa do Paulistão, do ano que vem. Digamos, Inter e Corinthians, no Limeirão, jogo valendo classificação, é jogo de muita movimentação ali na frente, né? Então é preciso agilizar para tapar esse buraco. Problema bastante sério por causa da época do ano, né? Época de chuva que não seria conveniente fazer. Pode ser que tenha que fazer uma medida paliativa, sim. Goiás empatou, hein, Beto? O Ponto Eletrônico está dizendo aqui, ó, o Goiás conseguiu o empate contra o Vasco aos 51 do segundo tempo. Inclusive, no lance anterior, o goleiro Tadeu foi para a área, né, na cobrança do escanteio, e cabeceou por cima. Na jogada seguinte, lançaram a bola na área e o jogador do Vasco, o zagueiro Oswaldo Henriques, acabou fazendo o gol contra. Então, o Vasco empatou com o Goiás aí, 1-1. Pô, fechou, vai ficar bravo, hein? O seu Ponto Eletrônico foi dormir. Acho que foi dormir. Está dormindo. Tá dormindo. Por falar em Santos, vamos ver se ele se anima um pouco. Vamos ver os melhores momentos de Santos e Sansão, Santos e São Paulo. Para muitos foi um jogo xoxo, para muita gente gostou do jogo e tal. Vamos ver o que aconteceu. Santos um pouco melhor no primeiro tempo, São Paulo um pouco melhor no segundo tempo. Mais um amistoso de luxo no futebol brasileiro. Chega nessa fase do campeonato. Mas se bem que o jogo valia muito para o Santos e muito para o São Paulo também, né, Santos? Beto, depois que... Esse aí, logo no começo, pênalti pro Santos. Indiscutível, né? O jogador acerta o jogador do Vasco, do Santos, e ele o dobra a pênalti perna, mas dobra a perna depois de ter sido atingido. Sim, ele foi atingido. O Evandro, né? O jogador Evandro foi atingido. Só nem vale isso. Aí o Carlos Sanches, que é um ótimo batedor de pênalti, deslocou o goleiro e fez o gol do Santos. Bateu na bochecha da rede, né? Exatamente. Como bate bem o Carlos Sanches. Muito bem. É um dos melhores jogadores em bola parada hoje no futebol brasileiro. Aliás, algo difícil, né? Bater falta hoje em dia, né? O Corinthians teve uma falta próxima à grande área no jogo contra o Inter de Porto Alegre. Você fala, pode ser agora. Mas quem que vai bater? Não tem. Então, não muda nada. Fala com o Palmeiras. O Pablo arriscou de longe. Corinthians que pode contratar o zagueiro do Santos, o Gustavo Henrique, viu, doutor? Olha o Sanches tentando por cobertura. Quase que ele faz um golaço aí, ó. Uma saída falha, né, do goleiro.
Volpe no gol, é? O Volpe. Se ele toma esse aí de novo, hein, Zé? Então. Aí ele saiu bem, ele tomou a bola do Sacha. O Marinho novamente jogando muito bem, viu? Muito bem o Marinho nos últimos jogos aí. Tem feito a diferença para o Santos. E tem um aspecto que eu já falei várias vezes, mas não vai mudar o preço do dólar, né? Antigamente nós tínhamos campos maiores com jogadores correndo menos, né? Hoje nós temos campos menores com jogadores correndo mais, então o espaço é menor. Você vê que pega na bola já tem sempre 2, 3, né? E o Santos... Ele chuta a cadeira, chuta a garrafa de água. O Santos que acenou que pode melhorar a oferta, né, para o técnico Sampaoli, né, para o ano que vem. Mas eu não acredito que ele fique, não, Beto. Ele não... Ele tem mercado. Roubaram Ele a não bicicleta passa dele na lá mesma em Santos. calçada em que o presidente do Santos passa.